Salve, salve amigos do canal Detetive Vascaínos, uma ótima noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim recheado de informações sobre o Vasco. Pra você, vamos, que amanhã tem Vasco de novo em campo, um Vasco desfalcado, é bem verdade, e necessitado de vencer para afastar a crise que ronda São Januário por conta desse jejum de vitórias. Vou te contar todos os detalhes de como foi a preparação para essa partida e como deve chegar a equipe do Fernando Diniz. Por outro lado, como de praxe, trago um repórter que cobre o time paulista para desdobrar aí os detalhes do adversário do Vasco. Adversário esse que está invicto a 8 jogos, está motivado com essa fase surpreendente. Enquanto isso, nos bastidores, o executivo Admar Lopes corre atrás de reforços. Zagueiro e atacante viraram metas nesta janela. Nas últimas horas tivemos desdobramentos quanto ao atacante colombiano Andrés Gomes. Será que dessa vez vai dar certo? Então, fique ligadinho até o final, deixe o like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a mim neste projeto jornalístico aqui no YouTube. Bom, amanhã às 18h30, a bola rola no estádio Maião, em Mirassol, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time da casa vem de um indigesto empate diante do Vitória da Bahia, mas faz uma campanha surpreendente, está em 7º lugar com 25 pontos, ainda tem 2 jogos a menos, ou seja, se vencê-los, poderá ir logo para o G4. Isso porque a aspiração deles é se manter na Série A. Inclusive o seu treinador já deixou claro que essa é a meta da equipe e que as expectativas precisam aí estar alinhadas, né, por conta dessa boa fase que passa na competição. Mas cabe ao Vasco se fortalecer e tentar frear esse ímpeto do adversário. Só que pelo lado do time do Fernando Diniz, as coisas estão bem diferentes, né? O time ocupa a 16ª colocação com 15 pontos e é o primeiro time, né, acima da zona de rebaixamento. Ou seja, uma derrapada amanhã, meus amigos, pode fazer com que o Vasco encerre a rodada na zona da morte. Isso, claro, dependendo dos resultados aí dos times que estão mais abaixo. É um sinal de alerta que já soa há bastante tempo, que agora ficou mais alto. Também pudera, né? O time acabou de ser eliminado da Sul-Americana, vem de um empate diante do 9º colocado da Série C na Copa do Brasil e não vem correspondendo em campo às expectativas que eram depositadas por conta da pausa para o Mundial, né? Onde foi possível colocar em prática muito treinamento para buscar uma melhora para a sequência da temporada. Fernando Diniz já está ciente de que seu time precisa voltar aos trilhos, mas ainda se apega no tocante ao fato de que o grupo vem criando situações, vem construindo, que as vitórias não estão vindo justamente por conta desses gols perdidos. Para esse compromisso, o Diniz terá 2 ausências certas. Uma do goleiro Léo Jardim, expulso diante do Internacional, e a outra do lateral Paulo Henrique, vencendo ali uma válvula de escape importante pelo lado direito. Amarelado, vai também cumprir suspensão nesta partida. Para o lugar do Jardim, entra o Daniel Fusato. E para o lugar do PH, o Pumita deve ganhar uma nova oportunidade. Fica a dúvida em relação ao sistema defensivo e ao Felipe Coutinho. Na última partida, o Diniz barrou o Lucas Freitas e colocou ali o Maurício Lemos. Iniciou com o David no meio campo, né, por conta do longo período de inatividade do Coutinho. Havia até essa possibilidade da barração do João Victor, já que ele vem de uma expulsão e seria uma boa hora do Diniz testar uma nova zaga. Essa poderia ser uma surpresa aí de última hora, já que o Diniz gosta de surpreender, mas nada confirmado ainda nesse sentido. A maior preocupação do Diniz também é com o Nuno Moreira, né? O jogador está fisicamente sentindo muito o ritmo das partidas. Não está descartada aí uma outra opção para o seu lugar, caso não possa iniciar jogando. De qualquer forma, o provável Vasco que se desenha seria o Daniel Fusato, o Puma Rodrigues, o João Victor, o Maurício Lemos ou o Lucas Freitas e o Lucas Piton. Tem o Hugo Moura, o Tietê, o Coutinho ou o David, o Nuno Moreira, né, o Ryan e o Verratti. E aí, tá confiante que o Vasco vai voltar a vencer? Então, comente aí. Bom, agora chegou a hora de falar do Mirassol. Como eu já disse mais acima, o Mirassol está muito bem na competição. Era um time que tinha como meta, né, de permanecer na Série A, não tinha grandes aspirações como o Sul-Americana ou qualquer outra situação, mas de jogo em jogo está se colocando aí na briga por algo mais no Brasileirão. Bom, mas o Mirassol tem uma baixa importante, tem estreia e tem voltas, mas quem vai contar tudinho é o repórter Gustavo Villa, que trabalha como narrador pela Rádio TS de Mirassol e pela CBN de Grandes Lagos. Ele vai contar tudinho como chega o adversário do Vasco para essa partida.
Manda ver aí, Gustavo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Villa, narrador de Mirassol, da TS Rádio Mirassol e da CBN Grandes Lagos, e venho trazer para vocês informações sobre o Mirassol Futebol Clube, adversário do Vasco, deste sábado às 18h30 em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Debutante no Brasileirão, vem surpreendendo a todos. Mas aqui na cidade todo mundo já sabia que o Mirassol teria uma campanha aceitável, mas está acima do esperado até pra gente aqui. O que o Mirassol está fazendo, chegando na 7ª colocação neste momento com 25 pontos ganhos, uma campanha invejável até para alguns clubes gigantes. E o Mirassol vem para enfrentar o Vasco com uma baixa importantíssima. O lateral esquerdo Reinaldo, ele está suspenso pelo 3º amarelo que recebeu no empate contra o Vitória. Felipe Jonathan, aquele mesmo, terá a oportunidade de estrear com a camisa amarelinha. Em compensação, o meia Danielzinho, capitão do time, retorna ao time após cumprir suspensão. E além dele também o zagueiro João Vitor, que ficou de fora das 2 últimas rodadas, uma por suspensão e a outra por questão contratual com o Vitória. Ele retorna ao time titular, o provável Mirassol, para enfrentar o Vasco da Gama neste sábado. Vai com Walter, Lucas, Ramon, João Vitor, Gemes e Felipe Jonathan, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Edson, Carioca e Walter. Grande abraço a todos. Valeu, Gustavo, muito obrigado. Bom, agora vamos dar prosseguimento ao boletim falando de reforços. Nas próximas horas, o volante Cauã Barros, que pertence ao próprio Vasco, deve ser oficializado aí como a mais nova peça para essa engrenagem do Fernandinho. O jogador já está no Rio preparando a parte burocrática aí para ter a sua volta confirmada. Foi um pedido expresso do Fernando Diniz, que viu no volante um nome útil para a sequência da temporada, ele que estava emprestado aí ao América Mineiro. Em relação a demais reforços, o Vasco se movimenta por mais um zagueiro e um atacante de lado. Sobre o atacante, tivemos fatos novos de ontem para hoje. A tal novela Andrés Gomes teve novos capítulos. As informações que chegam da imprensa francesa é de que as conversas entre o Vasco e o Rennes avançaram no sentido de um empréstimo do jogador com obrigação de compra ao final desse vínculo, desde que as metas estabelecidas sejam cumpridas pelo atleta. Eu sempre disse isso aqui, que o Rennes não tinha objeção de emprestar o jogador. O que pegava era o valor da tal compra obrigatória ao final do contrato. O clube francês pagou cerca de 10 milhões de euros quando o jogador estava na Liga MLS e quer diminuir esse prejuízo. O Vasco, por sua vez, fez uma proposta inicial de 500 mil euros pelo empréstimo e uma obrigação de compra na casa dos 3,5 milhões de euros pelo vínculo aí de 1 ano, com metas pré-estabelecidas em contrato. O Rennes achou muito baixo e nas últimas horas as informações que chegam é que o clube cruzmaltino esticou mais a corda, chegando a cerca de 7,5 milhões de euros pela compra aí no total. Um valor alto para um jogador, buscando aí um jogador que seria uma aposta, no mercado. As partes seguem conversando e aí tentando equacionar as burocracias contratuais desse empréstimo, que até o momento foi a maior oferta que o clube francês teve na mesa. Vale destacar que realmente a prioridade do jogador era seguir na Europa, mas diante da falta de uma oferta europeia concreta e por um valor que o Rennes considere justo e pelo ganho de minutagem, já que por lá o atacante não vem recebendo muitas oportunidades e está no banco de reservas, é provável que o colombiano aí, o Andrés Gomes, mude esse pensamento e comece a ver o Brasil realmente como uma oportunidade. Ademar segue na França discutindo essas questões e fica a expectativa que esse acerto seja definido aí durante esse final de semana. A diretoria do Rennes adota silêncio absoluto, não dá um pio sobre o assunto. Eu tentei falar com o diretor esportivo hoje, o Loic Desiré, mas até o momento em que eu gravava esse vídeo, nenhuma resposta tinha sido enviada para mim. O que eu posso dizer para vocês, com pessoas próximas ali, que acompanham essa negociação de perto, é que o que me confidenciaram é que a negociação está nos trilhos. Essa foi a informação que chegou a mim. Enfim, nos trilhos é que está no caminho certo. Então, a gente tem que aguardar. Tendo fatos novos, eu volto aqui ou em minhas redes sociais para atualizar vocês. Mas vamos que vamos. Eu, sinceramente, em relação ao jogador, eu tenho minhas dúvidas, meus amigos, porque eu seria até um mentiroso dizer
que já o conhecia. Não vi jogar, mas pelo seu histórico é uma aposta, né? E eu não sei se esse é o melhor momento para o Vasco fazer apostas. Talvez guiado pelo que aconteceu com o Nuno Moreira no ano passado, o Vasco tem aí mais confiança para fazer esse tipo de negócio. Mas cá para nós, cerca de 50 milhões de reais num jogador que ainda não estourou é dinheiro pacas, né? Para um clube que não tem tantos recursos assim. Espero que dê certo, mas é aquele mesmo filme que a gente vê, né, se repetindo em todas as janelas. Naquele desespero, acabam tendo que se comprometer, né, financeiramente para buscar reforços dessa natureza. O torcedor do Vasco reclama justamente disso, né, de se gastar mal, já que o Lloyd, Garré, Jean David, Maxime são exemplos vivos aí do que estou falando. E você, caso se confirme essa contratação, está confiante de que vai ser a solução para os problemas do ataque? Então, bora comentar aí. Prometo também, assim que fechar com esse jogador, de buscar um repórter que cubra o Rennes para nos passar mais detalhes de como o atleta jogou por lá, de como foi a temporada, suas características e as explicações do porquê da pouca utilização dele lá na equipe francesa. Combinado? Bom, meus amigos, eu tô indo nessa. Agradeço demais a sua audiência e amanhã a gente tá junto de novo. Aquele abraço.